Boa tarde a todos. Hoje, 22 de maio, falando aqui para o Leopoldo Machado, agradecendo esse gentil convite de a gente poder trazer algumas reflexões a essa casa tão amorosa. Que Jesus permita que sejamos agraciados e dirigidos, instruídos, de sorte a conseguir reputar o nosso intento. Bom, hoje eu trago para vocês, para nós aqui, fazermos algumas reflexões sobre o envelhecimento. O envelhecimento é o futuro. Brinquei com as palavras mais uma vez. E nesse breve tempo que a gente vai estar aqui conversando, trocando ideia, a gente vai abordar o processo do envelhecimento. As condições atuais do papel do velho na sociedade consumista, refletindo-se sobre a nossa própria visão enquanto indivíduos, tá? E o que nós deixamos justamente influenciar pelo que nos traz o materialismo tão em voga ou o que a psicologia espírita nos sugere. Fizemos o trabalho em 5 itens, subdividido em 5 itens, falando sobre a população mundial e a população brasileira, de idosos, né? Um tempo tão presente. Dissertar um pouco sobre o que é envelhecer, tá? E falar sobre o papel do idoso na sociedade, bem como as sugestões que a psicologia espírita nos traz. E algumas conclusões, logicamente. Então, em envelhecer ao futuro, comecei me reportando logo aquela música, eu gosto sempre de lembrar, a música de Roberto Carlos, em homenagem ao seu pai. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Tá? Então, o que é interessante é que há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, tá? A gente não tem esse sentido pejorativo que hoje se tem do termo velho, do termo decadente. É um afago que ele faz, é um afago que nós fazemos. Tá? E aí eu fico pensando o que aconteceu justamente na dinâmica das palavras, do sentimento da sociedade, para isso transmutar-se, né, de algo carinhoso para algo pejorativo. Mas deixamos a critério de cada um pensar sobre isso e escolher suas próprias palavras. Tá? E aí eu estava assistindo um programa na qual uma personagem nacional estava dando uma entrevista e homem de sucesso em todas as suas realizações que ele conseguiu em sua vida, pelo seu esforço, e ele sai com essa frase: é uma pena envelhecer. Envelhecer é chato. E eu fiquei pensando, esse homem tão realizado, ele está tão insatisfeito com o processo. E aí, quando eu fui buscar palavras célebres, que eu sempre gosto de pensar em frases de pensadores, encontro o Antoine de Saint-Exupéry, aonde ele traz uma sentença semelhante, um sentimento semelhante. Fiz mal em envelhecer, foi uma pena. Tá? Mas, puxa vida, eu que tinha e tenho ainda uma curiosidade tão grande em saber por que é deselegante buscar saber a idade das pessoas, coisa que eu desde menino fico pensando, né? Que mal tem você ter 30 anos, 15 anos, 50, 100, né? Que mal tem nisso, né? E aí, o que é que o Espiritismo pode trazer para nós, ou para mim, sobre
o envelhecimento. Essa é a nossa meta, tá? Bom, a população mundial e a população brasileira. A população, a humanidade, ela está envelhecendo, né? Cada vez mais passa-se mais tempo sobre essa escola, sobre a Mãe Terra, né? A população mundial, que hoje é de 7,8 bilhões de indivíduos, de habitantes, em nosso planeta, em 2030 ela está previsto ser de 8,6 bilhões de pessoas. E aí veja, com cerca de 1 bilhão de pessoas com mais de 65 anos, né? No Brasil, que contamos hoje cerca de 213 milhões de habitantes, aproximadamente 15,7% dessa população é de idoso, com mais de 60 anos, tá? Na qual eu me incluo, né? Tenho essa satisfação, e dá cerca de 33 milhões de indivíduos. Então, nós temos um público-alvo interessante para essa troca de ideia, né? Essa permuta de experiências, né? E aí eu sempre busco o pensamento, o que nos escritos sagrados nos traz, tá? Porque algumas vezes me parece que se reputa quando você precisa viver mais tempo sobre a Terra, seria algo em torno de que você precisa purgar mais tempo, né? É um pensamento linear que eu já ouvi em alguns colegas de algumas casas espíritas externarem justamente isso aí, tá? Mas lá em Êxodo, tá? Lá no Decálogo, onde está reportado, Moisés registra que Deus diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vos dará. E essa frase, essa sentença, tá? Essa sugestão de relacionamento com os nossos ancestrais, nossos predecessores, a gente encontra ressonância nos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, quando fala que justamente deve-se honrar o pai e mãe, reportando-se efetivamente a essa passagem. Então, concluí que, do ponto de vista bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, envelhecer é uma bênção, tá? Mas, afinal, o item número 2, o que é envelhecer? Eu poderia ficar com a resposta. Não é das crianças, é da Bíblia. Envelhecer é uma bênção. E qual é a utilidade do envelhecimento? Dentro justamente hoje no modelo de ditadura de utilidade em que vivemos. Tudo precisa ser útil. E o que se fala de útil é o que gere riqueza material, né? Por que integrar os velhos, tá? Eu estou fazendo questão de utilizar o termo velho ao invés de idoso, tá? Porque eu quero fazer carinho em mim mesmo, vendo que Deus está me dando a oportunidade de ficar velho, porque Ele acredita em mim. Aí a gente vê o que é a vida, tá? O que é viver, tá? A gente sabe que o espírito imortal, ele precisa de um corpo físico para desenvolver o seu potencial perfectível, né? Submetido então a um ciclo. Veja, um ciclo da matéria. Um ciclo, tá? O ciclo, ele vem de períodos, de etapas. Tem começo, meio e fim, tá? E a gente sabe que a gente inicia com a infância, que vai do nascimento até a puberdade, né? Que se trata de um tempo de transição existencial. É a travessia da vida espiritual para a vida material. Deus não nos desampara em momento algum de nossas existências, tá? Então a vinda para cá,
para esse estágio, para essa escola, tá? Ela vem acompanhada, tá? Cada um de nós, para essa travessia, consolidação das nossas metas, na busca da consolidação das nossas metas. E aí a questão 382 de O Livro dos Espíritos, ele traz justamente essa explicação, tá? Essa racionalidade da necessidade da infância, cuja função é o repouso e os estímulos do meio, aproveitando justamente a plasticidade e a maleabilidade desse ser que ainda está chegando, né, a essa praia, né? E na questão 385, mais adiante, mostra que na infância há um preparo para se reformar, para se mudar. Por isso é uma fase tão importante, com repercussão em todas as fases da vida, né? Após a infância vem a adolescência, caracterizada pela puberdade e até acima dos 20 anos, tá? Com os mamíferos, hoje a gente vê que a puberdade, mas a adolescência, tem ido cada vez mais longe, no caso dos humanos, né? Tá? 30, 40 anos até, tá? E ela se caracteriza por quê? Pela descoberta e afirmação do eu, tá? Um período do desenvolvimento egocentrista, né? Tá? Caracterizado por crises e oscilações de humor bastante frequentes. É nessa fase que há um esquecimento total do passado, tá? E a potencialidade voltada toda para o futuro. Mas o espírito justamente aflora, né? Aflora do passado. E esse aflorar do passado, com as transformações e a plasticidade do presente, gera crises e conflitos entre o que nós somos, o que nós fomos e o que nós pretendemos ser, né? Depois daí vem a maturidade. A maturidade, pelo nome, o fruto ele está maduro, ele pressupõe, então, existe, no caso de pessoas, de indivíduos, é o equilíbrio, né, físico e emocional da criatura. O espírito, então, ele se revela, ele se exterioriza em toda a sua solidez, em toda a sua firmeza, precisão e em todo o seu desenvolvimento. E unindo-se, então, o trabalho, a inspiração, o desprendimento e o amor, deveria ser justamente um preparo para o envelhecimento da própria matéria, que a gente poderia denominar, eu denominei, de Le Grand Final. Bom, e no Le Grand Final vem a velhice. Esvai-se a força vital até a exaustão completa e acontece justamente a morte da matéria, né? A matéria retorna ao mundo inorgânico. O processo de envelhecimento ele limita a exteriorização do espírito. Sua expansão impõe-lhe então um ritmo diferente que ele estava justamente acostumado de desenvolvimento, tá? Precisa Precisa-se, então, trabalhar para que esse espírito se mantenha ativo, lúcido, entusiasmado e permanentemente livre. Então, esse pensar nos incidentes da trajetória, da própria trajetória que cada um de nós em nossa história tem, em busca dos seus significados, tá? Ao invés de ficar remoendo os sentimentos negativos que eles podem trazer-nos, né? Mas justamente identificando o sentido de cada um. E aí a gente pode refletir. E eu? Em que ponto eu estou? Como eu me situo aqui? O que é que eu desejo? O que é que eu penso? O que eu sinto? Qual é o sentido da minha vida? A gente aprende na termodinâmica uma lei, que é uma lei divina, que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Quando a gente vê o corpo humano com sua complexidade fantástica, né?
e pensa rapidamente sobre o equilíbrio dos chakras, os fluxos de energia, tá? Entre os nossos corpos, entre as nossas funções, são caracterizados justamente por as diversas fases. Tá? Essa fase que está mais próxima da Terra, apontando para a Mãe Terra, tá? Justamente ela exige uma libertação. A gravidade ela é irmã do tempo, ela é inexorável. A matéria volta para a fonte, o espírito também volta. Tá? E aí a gente vê que no caso dessas energias, elas vão permanecer em influência, em fluxo, mas aí o fluxo vai se desprendendo de nossas partes basais. Não vou falar inferior, que não é a questão do inferior nem superior, porque nosso mundo também é de Deus. É uma casa bendita, é um local divino. Tá? E aí nós temos a parte ascensional, tá? Ligando-nos, né? O eixo vertical da cruz da humanidade, ligando-nos, apontando para o alto. Mas em que se situa esse apontar para o alto? Qual é o papel, então, de tudo isso? E aí, antes de falar sobre o papel da própria velhice, a gente vê que o idoso, dentro da sociedade atual, ele está numa situação extremamente desgastada. Não é ele que está desgastado, são as relações que estão desgastadas. Tá? Apelo para Epicuro de Samos, esse filósofo pré-socrático, que diz que não deveis vos preocupar com a morte, pois, enquanto sois, ela não é. E quando ela for, vós não mais sereis. Tá? Se a gente tirar a morte do nosso horizonte, apesar que a morte do corpo físico é o nosso futuro natural de todo o corpo biológico, tá? A gente tira uma série de pressões sobre o nosso pensamento, sobre a nossa lógica. Aí, quais são os sinais do envelhecimento que está mostrando que a gente precisa parar e repensar a nossa vida? Primeiro, são os cabelos brancos. Mas esses podem existir, né, também em jovens, né? Mas aí vem, além dos cabelos brancos, ou a queda de cabelo, né, que é o meu caso, o mais próximo, vem o enfraquecimento de alguns sentidos, visão, audição, lapso de memória, enfraquecimento muscular, artroses, bursite, atividade sexual cada vez mais menos frequente, né? Tá? Bom, isso tudo dentro de um determinado intervalo é algo que pode trazer um choque de conformidade com a visão que se tem sobre a vida, tá? Então, o que eu estou dizendo não é nenhuma novidade, tá? O tempo, o tempo, talismã divino, tá? Inexorável, ele faz aumentar a frequência dos males nesse período. A gente já citou alguns, mas a gente tem a parte da artrite, artrose, osteoporose, hipertensão arterial, doenças cardio e cerebrovasculares, transtorno de postura e dos discos intervertebrais. A lista é enorme: diabetes, disfunções vestibulares e auditivas e principalmente o câncer. Isso é um fato, não precisa se a gente está preocupando então. Aí eu estava vendo o que é que a Organização Mundial de Saúde fala sobre saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Mas com a bagagem dessa, como é que a gente pode falar de saúde? Tá? E aí, o que é que significa a sua incidência, a incidência dessas enfermidades, né? Nessa fase da melhor idade. Uma vez me falaram sobre isso aí, parece realmente um contrassenso, né? Que quem traçou esse termo
estava de gozação, né? É um contrassenso falar em melhor idade, né? A gente poderia perguntar, nenhum idoso é saudável? Dentro da visão da OMS, não. Não é que nenhum idoso é saudável. É que o padrão de que se chama de saúde ali é um padrão geral, não um padrão específico, tá? Ou com as suas especificidades, as diversas fases da vida, né? Tá? E aí, dentro desse padrão específico, físico, biológico, mas quando ele fala de mental, a gente pode perguntar, mas qual a importância da espiritualidade ou espiritualização, como Elizabeth estava comentando, tá? Da meditação, né? E o propósito no envelhecimento ativo. Quais são os papéis disso aí, né? Então, existem estudos que revelam que os idosos que encontram significado para suas vidas, a partir de crenças e práticas religiosas, eles possuem níveis bem maiores de satisfação de vida, aumentando a autoestima, aumentando o otimismo também em relação aos outros grupos, ao outro grupo que não dá significância a essa parte. Mas quanto à sociedade em si, a gente vê que o homem, quando atinge essa fase, ele é caracterizado também pela perda de sua capacidade de realização material, tá? E de consumo. Tá? E quando a gente retirou a oportunidade ou a capacidade de consumo do indivíduo, ele é induzido a que ele seja esquecido como indivíduo, que ele não tenha relevância, e ele não vai ter relevância, né, na sua vida, na visão materialista, a não ser, né, para as redes de farmácia, redes de clínicas, tratamentos e por aí afora, né, tá? Que vai tentar justamente restabelecer a saúde. E aí o que é que nos diz a nossa doutrina, a nossa amada doutrina, tá? O que é que ela nos diz? O que é que ela nos induz a pensar? Tá? A primeira questão que eu coloquei foi o seguinte: por que que Deus colocou o ocaso no processo existencial? Né? Afinal, envelhecer é um processo natural ou uma doença? Né? Por que não viver a vida em sua essência? É justamente aí que está a perda de visão que nós tivemos, que nós temos e que nós praticamos. Tá? Essa semana a gente teve a oportunidade, a grata oportunidade, de ver a mensagem 65, Cultiva a Paz, do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Chico Xavier. Né? E no segundo capítulo eu fiquei parado pensando e trouxe para nós aqui. Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhar incessantemente no mundo íntimo, calando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas, nos diz Emmanuel e Chico. Né? Veja que isso aí é para cultivar a paz. Como é que a gente pode falar em felicidade sem paz? Né? Novamente, Epicuro de Samos diz: só há um caminho para a felicidade. Não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Como nós sabemos que tudo isso, todo esse divino processo parte de Deus, da mente e do coração amoroso de Deus, tá? Nós vemos que quando a gente se resigna nas coisas e que a gente aceita os processos, todos os processos naturais, a gente entra em harmonia. Por isso que esse texto eu achei que cai muito bem em conformidade com essa introdução que a gente está fazendo. Tá? No livro Os Espelhos da Alma, no capítulo 10, denominado Os Caminhos do Envelhecer e do Morrer, de um psicólogo chamado Gelson Roberto, tá? Ele nos traz robustas reflexões sobre justamente temas ligados a dessas duas visões, né? Sobre o envelhecimento e sobre a morte. Revisando e aprofundando os estigmas dentro da
visão espírita, tá? E aí o que se constata, em princípio, é o tal do recusar-se reconhecer. Parte dos jovens, adultos e idosos querem manter-se emocionalmente adolescentes e corporalmente jovens. Não envelhecemos, vamos secando, vamos nos plastificando. É uma espécie de processo de mumificação. Morremos e nem sabemos, tá? E Joana de Ângeles, a ilustre benfeitora Joana de Ângeles, ela amplia justamente nossa ótica e traz, em uma sociedade materialista, diz Dona Joana, a velhice se apresenta quando os indivíduos se consideram inúteis, desprestigiados. Como é que tratamos dos nossos velhos? Como é que sentimos os nossos velhos? Temos o horror de envelhecer. Consumo, culto à imagem, as aparências. Então, o que é que significa, então, envelhecer numa sociedade consumista? E o que é que a psicologia espírita nos sugere? Novamente, Dona Joana nos traz. Forjar um ego que tolere a verdade. Ela traz. Ela diz. Forjar. Para forjar, a gente precisa ter uma temperatura adequada e está tudo em fusão para a gente conseguir dar forma, tá? Para a gente conseguir dar resistência aos ingredientes, né? E acrescenta que antes de ser uma perda de autonomia, como parece, por causa das limitações que vão sendo impostas ao corpo físico, à matéria, tá? O envelhecimento ele deve representar justamente a sabedoria, a riqueza de experiências, um período de repouso, tá? Os velhos, eles são justamente heróis, campeões. Viveram suas vidas, viveram suas experiências. Eles têm essa sabedoria, tá? E isso, para se fazer isso, precisa haver mudança? Sim, claro, né? Fortalecer a consciência, enfrentar a verdade e construir a paz. Como ela disse, né? A gente precisa justamente tolerar a verdade, né? Então, segundo a visão material, como um processo físico, o envelhecimento ele é aterrador. Não tem outro termo, ele é aterrador. Mas pode ser justamente a realização da personalidade como estado de ânimo, muito mais uma atividade mental. É uma atividade mental, tá? Esse ânimo a gente vai ter que buscar dentro de nós mesmos, tá? E como é atividade mental, tudo que vem da nossa mente, a gente lembra o ditado russo que diz: o peixe começa a feder pela cabeça. Então a questão não está no físico, está no mental. Pela visão materialista, o que ocorre é o isolacionismo, é uma solidão geral, né? A perda da capacidade de trabalho, o encolhimento do mundo, tá? As limitações crescentes, o mundo vai se tornando menor. Isso resulta o quê? Depressão e terror, temores, terrores, tá? Mas na visão da alma existe uma transformação em beleza. Toda a natureza fica velha. Toda a natureza fica velha. E a velhice é a possibilidade de autoencontro. Encontrar aquele que viemos a ser. E já éramos. O reencontro. É a emergência do caráter. Tá? Já não há mais hipocrisia. Tá? Aristóteles diz que a beleza da alma é mais difícil de ser vista do que a beleza do corpo. É verdade, né? É uma verdade profunda, porque a beleza da alma precisa ser vista com olhos da alma, tá? E Jung nos traz também o pensamento que
O idoso que recusa a envelhecer sofre da mesma incapacidade do jovem que não quer assumir a vida adulta. Resultado: para o idoso, ele vive no passado com humilhações, sem paciência, com raiva da vida, rabugento, lascivos, mesquinho, azedo e impositivo. E aí é sugerido fazer-se um programa que eu denominei de programa de envelhecimento ascendente. Romper é o primeiro elo. Romper, lapidar e dilapidar a imagem do ego. Vou repetir. Romper, lapidar e dilapidar a imagem do ego. Abrir a percepção da realidade. Reidentificar os valores do mundo. Tá? E aí a gente precisa pensar: que valores se baseiam a minha vida? Sobre que valores? Que laços eu construí? Onde é que reside a minha segurança? Que sentimentos e significados eu tenho escondido e evitado de mim? Tem-se então que preencher os vazios dos espaços existenciais, lapidar a mente e dilapidar o ego e suas personas. No jornal Correio Espírita de 2010, abril de 2010, foi publicado uma matéria chamada A Arte de Envelhecer, muito interessante, tá? Porque além de abordar o tema em breve roteiro, né, para enfrentar as dificuldades do envelhecimento, como ele sugere, né, ele sugere mudanças de hábitos. Mudanças de hábitos que começam com enfocando a alimentação. Eu que tenho esse corpinho aqui, sei como isso é importante, né? Trocar quantidade por qualidade. É a primeira sugestão que é dada. A maturidade, justamente ele lembra, tá? Pede que se coma bem sem comer muito. Depois, abandonar o sedentarismo, né? Lembrar que caminhadas, danças, natação, ginástica, prática de yoga, tá? São atividades saudáveis. E a terceira parte é exercitar o cérebro, né? Exercitar o cérebro é sugerido procurar ler mais, ler bons livros, né? Obras que acrescentem justamente algo para nós, para cada um de nós. E com sugestões práticas, ele vem ouvir boa música. Já está comprovado que a música auxilia a saúde mental. Então a gente tende a passar a ser acompanhado por Mozart, Brahms, né, Beethoven, Bach, Chopin, Vivaldi, né, tantos outros, né, podem justamente ser úteis para a nossa harmonia interior, né? A segunda sugestão prática é cantar. Cantar e cantar e cantar, como diria nosso amigo Gonzaguinha. Cantar, cantar muito e cantar sempre. Canções de natureza elevada, né? Que afastem de nós justamente os maus pensamentos, à medida que criam uma atmosfera de positividade. E lembrar e nunca esquecer: nós somos espíritos que habitam temporariamente um corpo. O espírito não envelhece com o corpo, porque o tempo não atinge o espírito, tá? Então, afastar o medo da morte da alma, porque não tem sentido, uma vez que não existe para o verdadeiro eu a morte. E se a gente é espírita, sabe que esta não é também a única vida e que muitas outras virão a única existência, tá? O que a gente pode pensar. O ponto B é exercitar a mudança periférica de visão, né? Sair do superficial no exterior para entrar, interiorizar-se, né, no âmago do nosso ser. Isso é um problema ou um desafio muito grande, né, porque as ilusões, a ilusão das conquistas, das jornadas, ou da jornada que a gente está vivendo, né, tá, faz nos esquecer
durante aquele período de maturidade, tá? O próprio gênio, né, que nós temos, que nos acompanha, que somos nós. E nós damos as costas a nós mesmos, tá? Com isso, a gente perde todo o enfoque espiritual de nossas vidas, passando então a viver apenas a vida exterior, a vida periférica, né? Isso aí seria a necessidade de libertar a alma, tá? Então, o problema, como a gente enxerga com esses olhos para fora, né, é que talvez seja a nossa incapacidade de enxergar as coisas internas, com a nossa visão do mundo, realizando apenas e simplesmente a vida material, né? E aí, quando o corpo começa a despencar, está abandonando a simulação e a hipocrisia. Ele não sabe mentir. Veja que fantástico. O que aparentemente seria uma desgraça, tá? Passa a ser um alto investimento. A gente saber identificar essa passagem, tá? Então, o corpo, ele guia para o caminho de baixo, aparentemente, tá? Aprofundando o quê? O seu caráter, né? E aí a gente pode refletir, quando a gente está doente, em processos de degeneração, né? O que essa doença quer me ensinar? Em meu envelhecer, o que eu sou forçado ou tenho oportunidade de aprender, tá? O que eu ainda não compreendi? Três questões lapidares que vão dar sentido à própria vida, à própria existência, sentido à própria dor. E aí a gente vê grande desafio de alguns que correm atrás de ansiolíticos, né? Tá? Mas na velhice, sabe-se que dorme-se menos. Dorme-se menos à noite. Pode passar o dia todinho meio letárgico, mas à noite dorme-se menos. E é isso, para a grande maioria hoje que entra nos determinados padrões, ou só assiste tudo padronizado, como se fosse, estão querendo padronizar, tá? A gente vê se a noite nos abrigava, né, para a gente descansar, ela agora nos obriga a encarar os fantasmas de nossas vidas, com suas sombras, né? O problema do destino, a morte se aproximando, processos de desespero, culpas, vinganças e desejos. É isso que vai sendo assaltado a todos os momentos, em geral à noite, por isso que dá tanto ânsia de pânico à noite. Deixemos então nos despertar verdadeiramente por eles e os analisemos. Busquemos as emoções e os sentimentos que existem aí latentes, né? E que foram produzidos. O trabalho é duro, né? E a gente há de convir que se alterar a matéria já é difícil e exige empenho, esforço, dedicação, né? Que dirá reformar a própria alma, tá? Então, o que acontece é que o envelhecimento ele tem a capacidade de revelar o caráter. O caráter são qualidades próprias do indivíduo. E em nossas experiências, né, e em nossa essência, resultam ou repousam as nossas qualidades, as bases da nossa vocação, o bem, né? A redução da capacidade de produzir e de alguns sentidos que ocorrem nos últimos anos traz justamente a oportunidade de revisão da vida, corrigir rotas, transcender e ligar-se ao plano das ideias, do belo e do justo, religar-se ao universo. Então, esse encontro com o Self revela a sombra e exige a sua compreensão. Precisa-se entender que não é para se ficar estagnado e em guerra interna. Ficar em conflito é só consumir energia, consumir tempo e não reconhecer o seu limite, retirando energia dos outros, né? Tá?
E aí tudo converge para a necessidade de ter uma nova consciência e uma nova fronteira. Veja que tudo isso no envelhecimento. Não há uma necessidade de mais ter culto ao corpo e à aparência. Trata-se de realizar, atualizar a essência da vida, expor a paz interior e as prioridades íntimas. É um momento de comunhão, e comunhão com Deus, como diz o nosso irmão Djalma, com o Papai do céu. O idoso é como uma rocha sólida e poderosa em que se assenta a vida, o futuro. E aí tem a passagem belíssima, né, que me veio a pensar. Simão Pedro era o mais velho. Foi o coração que se abriu justamente para identificar em Jesus o Cristo de Deus, que responde a ele: Tu és pedra. Veja que o mais velho, então, o velho Pedro realizou-se e deu sentido em seu nome, que também é ser um Cristo, um mensageiro. Aí a gente pode concluir, para terminar, o nosso tempo já estourou há muito tempo. Nosso tempo já estourou há muito tempo. É preciso, sim, como conclusão, é preciso revisar os hábitos da vida, sonhar, aproveitar as insônias para ressignificar a saga em uma perspectiva de compreensão e de aprendizado. É preciso buscar as práticas prazerosas que envolvem a harmonia, música, dança, meditações, porque o universo é harmonia e habita em cada um de nós. É preciso viver em conformidade com as limitações físicas, harmonizando-se com o talismã do tempo. E no jejum dessa existência, promover o vale retro, direcionar as energias para as atividades elevadas, envolvendo mente e envolvendo espírito. É preciso reconhecer-se como rocha sólida e poderosa em que se assenta a vida, em que se assenta o futuro. Só podemos concluir: a velhice é uma bênção. Paz, paz para todos nós. Que Jesus continue a nos abençoar, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Então, cerremos os nossos olhos e oremos. Amado Mestre Jesus, Pai misericordioso de todos os mundos do universo, nós te pedimos, Senhor, neste momento, que a tua paz, o teu amor, a tua bondade e, sobretudo, a tua misericórdia recaia sobre todo o universo. Que nesse momento, Senhor, os espíritos de luz, comandados pelos altos escalões, por vós destinados, possam chegar em cada lar e dar a cada ser humano aquilo que ele necessita para a sua sobrevivência do espírito, para a sua credulidade, para o amor e para que a sua fé seja aumentada. Te pedimos, Senhor, te rogamos que o amor seja derramado por todos aqueles que têm fé, para que essa fé, aumentada 1000 vezes, alcance todas as pessoas. Mas te pedimos também por aqueles que perderam suas fés, por aquelas pessoas que se sentem derrotadas, sem amor, sem misericórdia. Abraça todas elas, Senhor. Nós te pedimos em nome do teu Filho, Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós
e que ao morrer naquela terrível cruz, sabendo da nossa fragilidade, ainda nos perdoou. E assim pedimos teu perdão, tua paz e tua luz sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.